Levítico 26:45. Mas eu vou pensar neles no acordo de corte dos primeiros. Quais primeiros? Seriam os antepassados, né? O pai de multidões, que é o Abraão, Jacó, segura calcanhar, né? Que passou a ser, persistiu com o grande pastor, que é Israel, o Elihi, que é Isaac, porque com eles ele fez esse acordo de corte, os quais eu fiz sair da terra do sitiado aos olhos das etnias, para ser salvador para eles, eu sou salvação. Agora aqui é interessante também, porque ao colocar etnias, ele estava considerando não apenas a turma de sitiado, que é a tradução de Egito, que eu comento que por conta dos pictogramas é um lugar cercado e também oprimido, que é um lugar em estado de sítio, uma cidade sendo atacada. Então, olha que interessante, o estado sitiado era uma central de várias etnias. Então quando você começa a analisar as coisas, você vê, muito provavelmente, sitiado era o grande poder na época, como, por exemplo, os Estados Unidos é hoje. Dentro dos Estados Unidos é uma massa grande de etnias. O Brasil também, né? Não estão segregados como na maioria dos países, mas também está mais ou menos tudo muito se encontrando misturado ali, né? Então, mas eu vou pensar neles no acordo de corte dos primeiros, os quais eu fiz sair da terra do sitiado aos olhos das etnias, para ser salvador para eles. Eu sou salvação. E aqui, né, e por que que ele fez isso? Porque aqui ele falou várias coisas ruins que iam acontecer com eles se eles não seguissem, né, as demandas dele, né. E aí ele falou, né, apesar deles fazerem tudo aquilo, ele não quis encerrar eles, que é exterminar eles completamente, né, que se buscar salvação, ele salvará eles. Então aqui, né, 46. Estas são as regras e os critérios e as direções que salvação pôs entre ele e entre os filhos do persistiu com o grande pastor na montanha de Espinhoso, pela mão do tirado. Levítico 27. Levítico 27 vai ser muito parecido com capítulos anteriores a Levítico 26, que é simplesmente uma lista de várias de ritual, né. Então Levítico 27, 1. Salvação falou ao tirado. Lembrando que salvação é como eu traduzo o nome de Deus, não a palavra Deus, por conta do nome de Jesus, né, que significa Jeová é salvação. Então, como essa palavra é Jeová, eu trato ela como salvação, porque se esse é o nome do Cristo e o nome do Cristo aponta para isso, então é isso. E eu fui vendo que isso tinha um encaixe bom em versículos, né? Quando ele começava a se chamar de salvação, ele estava sempre lembrando o leitor de que ele é salvação. E no Novo Testamento eu traduzo Jesus como salvação, porque se for para falar salvação é salvação, então simplesmente coloco salvação. Só que no Antigo Testamento eu coloco salvação sem o vermelho, e no Novo Testamento eu coloco salvação como com o vermelho, né? Porque quando eu traduzo o nome, eu coloco um vermelho. Então salvação falou ao tirado, que é Moisés, por conta dele ter sido tirado da água, a moça deu nome a ele de tirado, dizendo: fale aos filhos do persistiu com o grande pastor, que é Israel, e diga a eles: um homem, quando excepcionalizar uma promessa, pelo ajuste de seres a salvação. E aqui é interessante, porque também porque, né, ele essa palavra excepcionalizar é a mesma que é usado para, por exemplo, fazer uma maravilha. Nas traduções tradicionais você vai ter, por exemplo, aqui eles colocaram como especial, particular, mas é a mesma palavra que quando fala, né, eh, maravilhas, milagres vão acontecer. Então, uma maravilha, um milagre é algo excepcional. Então, como verbo, eu acabei usando excepcionalizar. E por que que isso é interessante também? Porque o
Quando você faz uma promessa de salvação, aquilo exige algo do seu coração muito íntimo. E aquilo é excepcional aos olhos do salvação. Então é muito digno usar excepcionalizar nesse sentido. Então, na minha opinião, é mais uma coisa que as traduções tradicionais deixam a desejar ao não ser específico no vocabulário, de que o escritor quer demonstrar que fazer isso ao salvação é excepcional. 3. Então, o ajuste dele, do macho da idade de 20, a consolidação multiplicada, lembrando que agora eu vou colocar parênteses depois do número. E por que que eu vou fazer isso? Porque os números, eles não estão simplesmente lá por acaso. Os números, eles em si são palavras que têm significados por trás delas. E em muitos lugares, alguns lugares eu não consigo explicar de uma forma que não fique parecendo muito forçada, mas quem tiver mais, eh, sutileza ao texto, vai ver, vai sentir esses encaixes ao ler. Então, eu vou colocar aqui por questão disso, porque os números, eles não são apenas números, eles são palavras que transmitem uma mensagem. Então, se eu apenas deixo os números, eu retiro da mensagem. E se eu apenas deixo a mensagem, que seria a consolidação multiplicada, nesse sentido, eu tiro do fato de que é um número. Então, eu coloco o número e, entre parênteses, a mensagem, né? Porque o hebraico, no idioma tradicional, ele transmite isso. Então, ao não colocar esses dois, eu estou retirando da Bíblia, ao invés de adicionar. Então, isso é uma complementação disso. Então, vamos lá. Então, o ajuste dele, do macho da idade de 20 anos até a idade de 60, os impulsos anos. O ajuste dele vai ser 50, os equipados, pesos de prata, pelo peso do puro. E se ela for fêmea, então o ajuste dela vai ser 30, que é as firmezas, pesos. E se da idade de 5, equipado, anos até a idade de 20, a consolidação multiplicada, anos, então o ajuste dele vai ser para o macho 20, a consolidação multiplicada, pesos, e para a fêmea 10, consolidação, pesos. E se da idade de ciclo de mês, lembrar que eu uso ciclo de mês ao invés de simplesmente mês, porque nas traduções tradicionais, aqui vai estar simplesmente mês, mas a origem da palavra no hebraico ela é a palavra ciclo, e é contabilizado de uma forma diferente da nossa, porque o mês ele é baseado na fase da lua, e ele não é baseado na fase da lua, ele é baseado em numeração. Então é para fazer o discernimento do que é um mês normal e transmitir também a imagem de que a origem da palavra é ciclo. Então, e se da idade de ciclo de mês até a idade de 5, equipado anos, então o ajuste dele para o macho vai ser 5 pesos de prata. E para a fêmea, o ajuste dela vai ser 3 pesos de prata. E se da idade de 60 anos e acima, se macho, então o ajuste dele vai ser 15 pesos. E para a fêmea, 10 pesos. 8. E se ele for mais afundado do que o ajuste dele, afundado nas Bíblias tradicionais vai estar como pobre, tá? Confirmar aqui. É, pobre, tá? Mas por que que é melhor afundado? Primeiro que é mais fiel ao sentido literal da palavra. E segundo que, vamos lembrar que os pictogramas da palavra Salvador demonstram um homem estendendo a mão à água. É como se ele estivesse tirando alguém de ser afundado, que é o que ocorre no Novo Testamento quando Jesus, salvação Cristo, estende a mão e tira Pedro da água. Então, ao colocar pobre aqui ao invés de afundado, não se faz essa conexão ao que acontece no Novo Testamento. Então, por exemplo, o que aconteceu do Cristo andando na água é muito mais profundo do que se parece. Parece, ah, tá, ele andou na água, tá. Mas quando você pega os pictogramas da palavra que é usada para Deus
que é Elohim, você claramente vê um grande pastor, um homem estendendo a mão para a água. Então, ao colocar afundado aqui, você liga isso ao Cristo andando na água, a palavra Deus, que eu traduzo como Salvador, e você faz essas várias conexões, que ao colocar pobre, não estaria ali, tá? Então, isso aqui é fiel ao texto, é fiel à narrativa e ao vocabulário, na minha opinião. Então vamos lá, né? 8. E se ele for mais afundado do que o ajuste dele, então ele vai ser posicionado à face do operador de purificação. Operador de purificação é a minha tradução para a palavra sacerdote, porque operador é o que o hebraico dá e puro é o que o grego dá. Só que se eu coloco ou um ou outro, ninguém vai saber do que eu estou falando. Então, operador de purificação é fiel a o propósito do que essa profissão faz, porque de uma forma ou outra, um sacerdote, ele opera a purificação na pessoa de alguma forma, ou tirando ela dos erros dela, ou né, limpando ela de alguma forma, enfim. E isso por todas as religiões. Então, ao meu ver, operador de purificação é a melhor tradução para a palavra sacerdote. E o operador de purificação vai ajustar ele, sobre a demanda do que a mão do que fez a promessa alcançar. O operador de purificação vai ajustar ele. 9. E se for animal de carga, do qual eles aproximam dele uma aproximação à salvação, todo o que ele puser disso à salvação vai ser puro. Ele não vai transpor ele e não vai substituir ele, bom por ruim ou ruim por bom. E se substituindo ele substituir animal de carga por animal de carga, então ele e a substituição dele vão ser puros. E se for qualquer animal de carga sujo, do qual eles não aproximam dele uma aproximação à salvação, então ele vai posicionar o animal de carga à face do operador de purificação. Lembrar que esse aproximar e esse aproximação, a raiz dessa palavra é aquela mesma palavra do qual Cristo chama a atenção dos religiosos da época dele, falando que eles não ajudam, né, os pais, né, o exemplo que ele dá é o exemplo dos pais, porque eles falam que é corban para o templo, e essa é a palavra corban. Então, né, os religiosos da época usam isso para falar que fazem as coisas de forma incorreta, para falar que aquilo está aproximando eles do salvação. E nós vemos vários religiosos de hoje falando isso, tá? Não especificamente diante dos pais, mas outras coisas. Deixam de fazer o que é óbvio porque fala que aquilo vai aproximar eles do salvação. 12. E o operador de purificação vai ajustar ele, entre bom e entre ruim. Conforme o ajuste dele, do operador de purificação, assim vai ser. 13. E se resgatando ele resgatar ele, então ele vai adicionar a quinta parte dele sobre o ajuste dele. Essa palavra resgatar, ela também ela dá um trabalho para traduzir, porque é no sentido de pagar resgate, tá? Em vários lugares vai estar como redimir, mas também não é o melhor encaixe, tá? É da onde, por exemplo, tiram a palavra da estátua que tem no Rio de redentor, tá? Só que você paga de uma forma para resgatar. Então é complicado. Essa é uma tradução que mas o melhor é essa forma. Mas o problema que eu não queria usar resgate é porque dá-se a entender que algo está precisando de um resgate diante de como nós usamos a palavra hoje em dia no, no dia a dia. Por exemplo, o resgate de bombeiro não é nesse sentido de resgate, é no sentido de resgate de pagar um resgate. Então é difícil. E redimir também, porque redimir tem esse mesmo encaixe também. Então é meio resgate e meio redimir. Então é uma tradução difícil. Então lá, 13, né? Esse resgatando, ele resgatar ele, então ele vai adicionar a quinta parte dele sobre o ajuste dele. Lembrar que esse resgatar é pagar para poder manter aquilo. Que é o que acontece, por exemplo, em resgate de refém. 14. E um homem, quando purificar a casa dele pura a salvação, então o operador de purificação vai ajustar ela, entre boa e entre ruim.
Conforme o operador de purificação ajustar ela, assim ela vai ser erguida. Lembrando que isso aqui tem um duplo sentido também, tá? A sua casa é o seu corpo. Quando você purifica ele à salvação, né, você tem o seu ajuste. E você fica em pé, você fica erguido diante da salvação. Então, isso aqui também é mais uma dessas aplicações que é bastante óbvia de o que é uma ilustração do que de fato é para acontecer, porque o de fato é essa forma inspirada e espiritual de você ficar erguido diante da salvação. E o que eles fazem aqui fisicamente nesse ritual é a ilustração de como deve ocorrer no coração, na vida espiritual da pessoa. 15. E se o que purifica resgatar a casa dele, então ele vai adicionar a quinta, equipado, parte da prata do ajuste dela sobre ela. E ela vai ser para ele. E aqui, né, se você quer o que purifica, né, resgata a sua casa, né, para de viver uma vida fora da salvação, né? Se você resgata, você vive aquilo para viver uma vida aquilo da salvação, né? Você passa a ser equipado, né, que é o com a salvação, talvez. 16. E se do campo da posse dele um homem purificar a salvação, então o ajuste dele vai ser conforme a semente dele. Semente de uma massa de cevada por 50 pesos de prata. 17. Se do ano da condução de deixar de lado ele purificar o campo dele, conforme o ajuste dele, ele vai ser erguido. Condução de deixar de lado é a tradução de jubileu. Jubileu é uma palavra que não foi traduzida, ela foi mantida no hebraico, jogada para o. Eu nem sei se no grego está dessa forma, mas veio com certeza para o português, porque a pronúncia é bastante parecida. A raiz do verbo é conduzir. Só que se eu simplesmente. O ano da condução fica muito fora. Falta ser mais específico se eu apenas usar condução. O ano da condução do quê? Tá? Então eu peguei o que o grego dá e joguei para cá, que é a mesma palavra que eles usam para perdoar, que eu não chamo de perdoar, eu chamo de deixar de lado. Porque você não só o Salvador, né, deixa os seus erros de lado, mas você também tem que deixar os erros de lado e parar de fazer eles. Tá? Então eu misturei a raiz do hebraico e a forma os que eles traduzem essa palavra no Antigo Testamento pelo grego, que daí deu um nome à coisa toda. 18. E se depois da condução de deixar de lado ele purificar o campo dele, então o operador de purificação vai calcular para ele a prata sobre a demanda dos anos que restam até o ano da condução de deixar de lado, e vai ser descontado do ajuste dele. 19. E se resgatando ele resgatar o campo, o que purificou ele, então ele vai adicionar a quinta parte da prata do ajuste dele sobre ele, e ele vai ser erguido para ele. 20. E se ele não resgatar o campo, e se ele vender o campo para outro homem, não vai mais ser resgatado. E o campo, no sair dele na condução de deixar de lado, vai ser puro a salvação, como um campo de supressão. E a posse dele vai ser para o operador de purificação. 22. E se o campo da aquisição dele, o qual não é o campo da posse dele, ele purificar a salvação, então o operador de purificação vai calcular para ele a cota do ajuste dele até o ano da condução de deixar de lado. E ele vai pôr o ajuste dele naquele dia, puro a salvação. 24. No ano da condução de deixar de lado, o campo vai retornar àquele do qual ele adquiriu ele, para aquele do qual é a posse da terra. 25. E todo o ajuste dele vai ser pelo peso do puro. 20 grãos vai ser o peso. 26. Apenas o primogênito, o qual nasceu primeiro a salvação no animal de carga, um homem não vai purificar ele. Se touro ou se pequeno do rebanho, a salvação ele é. 27. E se for o animal de carga sujo, então ele vai resgatar pelo ajuste dele.
e vai adicionar a quinta parte dele sobre ele. E se ele não for resgatado, então ele vai ser vendido pelo ajuste dele. Apenas qualquer supressão que um homem suprimir para a salvação de tudo o que tem para ele, de homem e animal de carga e do campo da posse dele, não vai ser vendido e não vai ser resgatado. Qualquer supressão é pura das puras a salvação. Qualquer supressão que for suprimida do homem não vai ser resgatada. Morrendo, ela vai morrer. 30. E toda 10ª parte da terra, da semente da terra, do fruto da árvore, a salvação ela é. Pura a salvação. 31. E se um homem, resgatar da 10ª parte dele, a quinta parte dela, ele vai adicionar sobre ela. E toda 10ª parte de gado e rebanho, tudo o que cruzar debaixo da vara, o 10º vai ser puro à salvação. Ele não vai inspecionar entre bom e ruim, e não vai substituir ele. E se substituindo ele substituir ele, então ele e a substituição dele vão ser puros. Ele não vai ser resgatado. 34. Estas são as determinações que salvação determinou ao tirado para os filhos do persistiu com o grande pastor na montanha de Espinhoso.